Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de informática. Qual o tamanho dos arquivos? Você conhece todos os tamanhos de arquivos disponíveis? É isso que a gente vai ver hoje. É importante conhecer o tamanho dos arquivos, principalmente quando a gente está começando, pois todos os dispositivos têm suas capacidades. Nós temos os HDs, disquete, pendrive, cada um com a sua capacidade de dados. E é bem legal a gente conhecer todas essas métricas para dominar o assunto e gerenciar corretamente arquivos e pastas. Então eu vou mostrar como as medidas são formadas. Vamos começar pelo bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte. E do tera para byte, você conhece? Você sabe o que é PB, EB, ZB e YB? São medidas gigantescas que existem, mas a gente não está acostumado a ver. São mais utilizados em grandes servidores e a gente vai falar daqui a pouco. Fica até o fim, vai na descrição para acessar essa apresentação, entre muitos outros arquivos, suportes que a gente disponibiliza grátis. Pratica bastante e bora para a tela. Vamos então falar do tamanho dos arquivos, um assunto muito interessante. Alguns deles a gente não vê com frequência, pois os dispositivos que a gente está acostumado não chegam nem perto dessas medidas e você vai entender por quê. Primeiro passo é a gente entender o bit. O bit é a menor medida possível. Então, um bit é a menor medida, referência binária 0 ou 1. Essa é a menor medida possível de memória. A próxima medida é o byte. Tá vendo aqui? O byte. Agora a coisa começa a mudar. O byte tem a sigla B e é formado por 8 bits. E nós temos aqui um total de 8 bits. Eu criei essa coluna aqui para a gente ter uma noção de como os bits vão se multiplicando, e por isso a referência de medida fica muito grande. Isso é bem legal. Depois dos bits nós temos uma medida conhecida pela sigla, mas não é comum a gente falar kilobytes. Então nós temos o kilobyte, tá vendo aqui? 1 kilobyte é o mesmo que 1024 bytes, e multiplicando a medida pela quantidade de bits, então nós teríamos um total de 8.192 bits. Depois do kilobyte nós temos o megabyte, e o megabyte já é bem conhecido, né? Para quem é um pouco mais tiozão, quem não lembra dos disquetes, dos primeiros pendrives, que tinham aí a sua medida em megabytes. Um disquete tinha capacidade de 1.4 mega. Olha como era pequeno. Não caberia uma foto dos celulares de hoje, que as fotos são geralmente acima de 3 mega. Olha que coisa interessante, não caberia num disquete. E a gente recebia o disquete com um monte de fotos. Eram fotos bem pequenas. Outra referência legal são os pendrive. Eu lembro que o primeiro pendrive que eu comprei tinha 128 mega e era o máximo para a época. Hoje a gente já tem pendrive de 2 teras, uma mudança simplesmente impressionante. Voltando aqui, depois do mega, que a maioria das pessoas conhece, nós temos o giga, que também é muito conhecido nas pessoas hoje. Quando eu venho no giga, como que é composto o giga? 1 giga é o mesmo que 1024 megabytes. E se eu fizer a multiplicação dos 1024 megabytes pelos bits possíveis, eu teria uma quantidade ainda maior de bits. Olha que interessante. O gigabyte é muito presente na nossa vida. Hoje a maioria dos notebooks tem aí 500 GB, 1 tera de HD, que a gente vai ver na sequência. Os celulares utilizam giga, utilizam mega, então são siglas bem conhecidas no nosso dia a dia. Voltando um pouquinho no passado, a gente tinha os CDs, os MDs, que tinham uma capacidade um pouquinho maior e alguns deles chegavam aí no gigabyte. Bem interessante. Depois do giga nós temos outra medida que é conhecida também, que é o terabyte. Como chegar em 1 terabyte? O terabyte é o mesmo que 1024 gigas. E se você fizer essa multiplicação de 1024 gigas pela quantidade de bits dentro desse range, nós teríamos essa nova quantidade de bits e o número vai ficando bem grande. O que é mais comum ver em terabyte hoje são os HDs externos e até os novos pendrives. Hoje nós temos pendrive com 2 tera, simplesmente sensacional. Então é uma referência que vai entrar cada vez mais na nossa vida. E depois do tera? O que vem depois do tera? O que seria o PB? Olha que interessante, você sabia que existe o petabyte? Olha aqui, ó, petabyte. O que é um petabyte? Um petabyte é o mesmo que 1024 teras. E aí, gente, você não vai ver essa medida aqui em pendrive, HD externo, mas não duvido nada daqui a uns anos.
Onde a gente começa a ver essas próximas medidas aqui? Em servidores muito grandes. Você nunca parou para se perguntar como que cabe tantos vídeos no YouTube, lá na Google? Como cabe tantas fotos na Google? Os caras trabalham com fazendas de dados. Imagine a quantidade de servidores que os caras possuem. Uma coisa sensacional. Aí você pergunta, e depois do petabyte, tem alguma coisa? Depois do petabyte nós temos o EB. O que seria o EB? É o exabyte. E o exabyte é formado por 1024 petabytes. Imagina o tamanho disso aqui, gente. Simplesmente sensacional. E assim como o petabyte, já estão falando de grandes servidores, fazendas de dados. Aqui é coisa muito grande mesmo. E depois do exabyte, tem alguma coisa? Tem sim, tem o ZB. O que seria o ZB? Nós temos o zettabyte. Olha a quantidade de bits ali, gente, que interessante. O zettabyte, consequentemente, é formado por 1024 exabytes. E olha que tamanho astronômico vai ficando essa medida. Muito interessante. Aí você vai falar, poxa, agora acabou, cara. Não é possível que tenha uma referência maior do que zettabyte. É aí que vem a surpresa. Tem mais uma ainda. Tem o yottabyte. Olha aqui, yottabyte. E claro, é formado por 1024 zettabytes. E olha o tamanho disso aqui, se a gente quiser saber em bits, uma coisa astronômica. Então são referências bem interessantes, eu sempre tive muita curiosidade de saber se existem mais medidas, porque hoje nós temos empresas que guardam muitos dados, como a Google, por exemplo, entre várias outras, e gera sempre essas curiosidades. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil para entender melhor as medidas, referências de arquivos. Se tiver mais informações, algo que eu não saiba ou que eu possa melhorar, me avisa, eu vou gostar muito. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.